Olá, sou Francisco Bittencourt e vamos dar início a mais um podcast, Liderando com Bita. E hoje trazendo mais um caos de um gestor de pessoas. O episódio que vou relatar hoje ocorreu comigo na época em que eu respondia pela área de Relações Industriais e Recursos Humanos da L'Oréal Paris. Nós tínhamos na L'Oréal Paris um grupo de gerentes, parte deles sediado na Matriz, no centro da cidade, e os demais faziam parte do grupo de relações industriais, dentro da unidade industrial, na rodovia Presidente Dutra, a fábrica da Dutra. Uma bela fábrica, por sinal. E mantinha-se um relacionamento razoável entre os gerentes, mas a própria gestão conduzida pela direção francesa não favorecia muito a unidade entre os gerentes. Havia sempre diferenças, havia as preferências. Eu já tive a oportunidade de contar aqui, inclusive, um caso em que um gerente era o favorito, porque falava melhor francês, adulava melhor a diretoria. Mas, de modo geral, nós começamos a perceber que essas, digamos, diferenças de relacionamento poderiam comprometer a gestão da empresa. E, por recomendação de um dos companheiros de gerência, resolvemos fazer um trabalho de interação e integração. Interação, como sabemos, é participar da comunidade, mantendo a sua individualidade. E integração é participar da comunidade, adotando os princípios que a comunidade estabelece. E eu, como tinha, na época, um relacionamento bastante expressivo com profissionais do ramo de psicologia, por sugestão até de um dos colegas, ele questionou se eu não teria chance de trazer uma psicóloga que pudesse, digamos assim, agir como facilitadora nesse trabalho envolvendo o corpo de gerentes da matriz e o corpo de gerentes da fábrica. Eu realmente encontrei uma psicóloga que estaria disposta a fazer esse trabalho, mas que não cobrou. Inclusive, olha, é um trabalho tão interessante, tem muito a ver com a minha atividade. Era uma profissional bem de vida, casada com um dos maiores cirurgiões plásticos brasileiros, e que não dependia do trabalho. Ela mantinha, inclusive, uns clientes, uma meia dúzia de clientes, mas fazia por prazer. Era uma estudiosa bastante aplicada, e eu gostava do trabalho dela. Ela já tinha sido, inclusive, na sua fase inicial, executiva de uma grande empresa brasileira, e naquela época já estava atuando praticamente com clínica, trabalho clínico. Mas se propôs a fazer conosco um trabalho de integração. Combinamos com ela uma sucessão de reuniões, vão ser umas 6 reuniões, nas quais nós reuniríamos os gerentes, e durante esse período ela faria conversas, discussões e algumas simulações em grupo para que nós pudéssemos, então, melhorar o nosso relacionamento. Quando resolvemos fechar a nossa atividade, os gerentes participantes da sede na matriz não quiseram fazer. Resolveram ficar fora desse esquema. Mas os gerentes da fábrica consideraram a ideia extremamente interessante, até porque isso facilitaria. Até porque nós convivíamos de uma forma muito mais intensa, a fábrica, por ser mais fechada, ela levava à necessidade de um relacionamento mais, digamos, consistente. E aí, demos início ao trabalho. Optamos por utilizar as dependências da diretoria na fábrica, já que era um local pouco utilizado. O diretor ia uma vez por semana até a fábrica fazer visitas, e nós marcamos as reuniões com a psicóloga num dia diferente, evidentemente. Combinamos com a secretária-diretor, que era uma polonesa, de uma característica interessante.
uma pessoa muito produtiva, muito presente, e que ela vivia um trauma da guerra. Ela tinha até alguns problemas de locomoção em função de acidentes com a guerra e tudo mais. Mas era uma pessoa bastante acessível. Nós, então, começamos a fazer as reuniões. As primeiras reuniões, evidentemente, foram reuniões de conhecimento, discussão. A primeira e a segunda reunião foram reuniões em que se faziam algumas atividades, nós discutimos alguns aspectos, havia digamos, um incentivo à dinâmica muito grande, e a psicóloga que nós contratamos era extremamente eficiente, eu diria, eficaz na condução dos grupos. E à medida que o trabalho foi crescendo, as atividades se tornaram cada vez mais intensas. E aí começamos a ter, para facilitar a integração, algumas atividades, digamos, simulações, digamos assim, físicas, né? Ou seja, jogos que movimentariam a nossa realidade. E aí existem dois aspectos que eu queria colocar aqui nessa conversa com vocês. O primeiro desses aspectos, ele tinha a ver com a interação, e integração, que, como se lembram, eram os fatores básicos da proposta do programa. O fato de nós nos encontrarmos e começarmos a discutir as nossas histórias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, isso foi dando uma qualidade muito visível ao nosso relacionamento interno dentro da fábrica. Nós éramos 5 ou 6 gerentes dentro da fábrica. Era produção, controle de qualidade, custos, logísticas, relações industriais, e tínhamos mais uma outra área que era segurança. Então, esses gerentes se reuniam e começaram a participar dos programas. E aí, isso facilitou grandemente. Nas reuniões de trabalho, começamos a ter uma outra participação, e eu comecei a perceber que os diretores, quando iam à fábrica, por sua vez, também começaram a perceber que havia uma nova dinâmica. Com a interação e a integração, o corpo de gerentes da fábrica, que era um corpo tecnicamente muito bem estruturado, ele começou a dar um sinal de homogeneidade muito grande. E sabem que isso significa uma organização. Aumenta consideravelmente o poder de barganha, né, o relacionamento entre os gerentes. E, sem dúvida nenhuma, um novo toque na relação entre os gerentes e, evidentemente, o corpo de diretores. E, nesse caso específico, eu estou me referindo a 2 diretores. O diretor geral, presidente da empresa, e o diretor administrativo, que respondia pela parte, digamos assim, funcional da organização. É o que fazia a organização andar. O diretor presidente cuidava das relações externas, dos negócios, mas o dia a dia da empresa era cuidado pelo diretor de relações administrativo. O diretor, ambos franceses, diga-se de passagem, o diretor-presidente era uma figura simpática, extremamente objetiva, não era difícil no relacionamento com ele, só fazia uma pequena exigência. Todas as vezes que ele ia à fábrica nos visitar, ele solicitava que eu providenciasse, como eu era responsável pelo refeitório, que eu providenciasse berinjelas recheadas. Então, era a única exceção, era a única, digamos assim, não era exigência, era uma proposta. Dá para colocar no cardápio? Claro que dava, não haveria problema. Era um prato gostoso, nós também gostávamos de comer. Então, isso ficava por isso. Mas o diretor administrativo, por sua vez, era uma figura extremamente autocrática. Tinha um relacionamento pseudo suave, mas suas decisões não eram decisões muito contestáveis de nossa parte. É evidente que com o crescimento do relacionamento de gerentes, essa força dele começou a perder gás, né? Porque ele encontrava uma gerência muito bem estruturada, muito bem definida,
muito bem cheia de argumentos para conversar com ele. E assim fomos vivendo, trabalhando, fazendo as coisas. Houve um episódio muito interessante em que uma das atividades que nós estávamos desenvolvendo no treinamento, que era realizado, como eu disse, dentro da sala do diretor, que era uma sala grande, enorme, afastamos as mesas e conseguimos fazer, era uma atividade muito semelhante ao cabo de guerra. E nessa atividade nós nos dedicávamos com afinco, sem dificuldade nenhuma, já não havia mais barreiras nas nossas relações. E nessa atividade eu me lembro que houve um episódio, um dos lados teve mais eficiência que o outro, e com isso, como sempre acontece no cabo de guerra, um dos grupos se entrega e às vezes vai ao chão. E no que foi ao chão, o grupo esbarrou nas divisórias da diretoria, da sala da diretoria. Como essas divisórias eram todos painéis colocados, não eram painéis de alvenaria, eram painéis de material mais leve, o que aconteceu foi que esses painéis foram derrubados. Ato contínuo, a secretária, assustada com seus velhos traumas, saiu correndo pela fábrica, dizendo que alguma guerra havia estourado. Negócio de louco. Isso se espalhou, não chegou a atingir a área de produção, mas no âmbito da administração ficou visível as pessoas assustadas. Aí nós acalmamos, resolvemos o problema, chamamos a manutenção, levantamos os quadros, ficou tudo tranquilo. Mas acendeu uma lanterninha vermelha na cabeça do diretor administrativo. Uma das minhas vindas ao centro da cidade, que eu fazia 3 vezes por semana, pelas funções que eu exercia na matriz, como gerente de recursos humanos corporativo, ele me chamou, perguntou o que eu estava fazendo. Como ele me dava autonomia, eu não precisava pedir permissão a ele. Até porque não havia custo. O trabalho foi todo feito sem onerar a organização. Pessoal, nós estamos fazendo um trabalho de integração para melhorar as relações entre gerentes e gerentes da diretoria. Convidamos os gerentes da matriz, mas eles não quiseram participar. Então, nós começamos a fazer isso já com os nossos gerentes. E os resultados têm sido muito bons. Ele disse, eu tenho percebido que vocês apresentam uma certa homogeneidade atualmente. Eu vejo que vocês estão apresentando uma certa força. Fica até difícil negociar com vocês atualmente. Só um pequeno detalhe com relação a esse diretor, ele tinha uma visão muito imperial da função de executivos transnacionais em empresas no Brasil. Ele considerava que era um processo, digamos, quase monárquico. Eles se julgavam senhor de Deus e da razão. Para terem uma ideia, em sua casa, ele morava numa casa em Ipanema, um apartamento que ficava no térreo, do lado ali perto da igreja Nossa Senhora da Paz, e ele tinha um escritório em sua casa. E ele comprou para ele, no seu escritório, uma cadeira que era um trono em ratã, com mais de 2 metros de altura. E todas as vezes que ele recebia alguém, e era hábito dele, e uma ou 2 vezes na semana ele não ia ao escritório, pedia que nós fôssemos até a casa dele, ele nos recebia no seu trono e agia como se fosse o imperador, né? Com muita segurança. Então, todo esse, digamos, arcabouço começou a criar uma certa barreira para a percepção dele em relação ao nosso trabalho, que tenderia a se estender. Na medida em que nós marcamos 6 reuniões iniciais, o grupo se sentiu de tal forma, digamos, incentivado, motivado, que pediu que eu visse com ela se havia possibilidade de estender por mais 6. Na parte dela, nenhuma dificuldade, e não só. Era prazeroso, eu sabia que era prazeroso,
era uma forma dela estar permanentemente em ação, estudando, analisando, ela sempre trazia coisas novas, nós discutimos alguns autores, era um trabalho muito bom, não só física, relacional, mas também intelectualmente para todos nós. E ele então conversou comigo, conversamos, foi uma conversa longa, 2 horas, ele me questionou bastante, mas eu, como não tinha nenhuma dificuldade de explicar o que estava acontecendo, fui sincero nas minhas colocações. Ao final do trabalho, ele me disse: eu gostaria de conversar com a psicóloga. É possível? Claro que é. Você se opõe? Disse, absolutamente. Pode marcar com ela? Liguei para ela, marquei, e ela foi lá. Um determinado dia da semana, ela esteve lá, conversou com ele. Eu me lembro que foi uma conversa de quase 4 horas. Quando ela saiu da reunião, ela foi até minha sala e perguntei: como é que foi? Ela disse: olha, não vou dizer que foi bem. Por quê? Ele simplesmente tomou uma decisão. Ele quer que vocês interrompam esse trabalho e proibiu a minha entrada na empresa. Não quer que eu venha mais aqui. Ela saiu, eu disse: não, fique tranquila, foi previsto. Sabe, nós mexemos com a estrutura da empresa, nós mexemos com a autoridade dos gerentes e acabamos por atingir a autoridade do diretor. Ele não está gostando de ser contestado, nem ser questionado. Não havia brigas, não havia mal-estar, não havia nada. Simplesmente havia uma diferença de postura entre o corpo de gerentes da fábrica e o diretor administrativo. Quando ela saiu, eu me dirigi à sala dele e me questionei pela posição. Disse: olha, meu caro Bittencourt, muito simples. Vocês, com essa atividade, vocês adquiriram um poder extraordinário. E esse poder extraordinário, de alguma forma, embora não agressivamente, está me confrontando. E eu não estou disposto a ter que conviver com esse confronto. Então, a melhor forma, a primeira decisão é suspender o treinamento. Não quero mais esse treinamento na empresa. Segundo, proibir a entrada da psicóloga, porque ela é uma mulher extremamente hábil, extremamente inteligente e, sem dúvida nenhuma, pode exercer um poder de influência sobre você. Pessoal, olha, nada é feito nesse sentido, então não estou nem preocupado. Mas eu não quero. É uma decisão minha, eu não quero. E que seja cumprido. No dia seguinte, eu, como habitualmente fazia durante a semana, fui à fábrica, reuni os gerentes: olha, está suspenso o nosso treinamento. Nós não vamos mais ter oportunidade de nos reunirmos. Eu contei o que aconteceu, a direção. Então, a partir de hoje, nós temos que, na medida do possível, manter esse relacionamento que nós conseguimos criar. Podemos até ter nossas reuniões internas, como já habitualmente existe. Havia as reuniões operacionais, que nós fazíamos mesmo sem a direção, mas fomos proibidos de ter conosco a psicóloga. Ela não pode mais entrar na empresa. Ele simplesmente tomou a decisão de proibir. E assim foi a nossa história. Voltamos, passamos a ter a relação, mantínhamos as nossas reuniões, mas o fato de não ter as reuniões de interação, de integração, isso fez com que houvesse um arrefecimento nas relações interpessoais. Continuávamos a nos entender bem, mas já não havia mais aquela interação que marcava as nossas relações. Continuamos, aos poucos, alguns dos nossos gerentes, eu inclusive, acabamos por deixar a empresa, porque, embora as coisas funcionassem relativamente bem, já não havia mais aquela motivação grande de você fazer um trabalho diferenciado. Passava a ser uma empresa como outra qualquer. O diretor manda e as equipes, sem contestação, vão obedecê-lo. Então, essa foi a nossa experiência, que eu diria hoje, talvez na minha história profissional, uma das experiências mais frustrantes. Eu sabia que tinha bons resultados, confiava enormemente na eficácia e na competência da psicóloga que eu convidei para fazer parte para nós.
mas o poder falou mais alto. Esse foi mais um caos que um gestor de pessoas teve que encontrar no seu dia a dia. Agradeço a vocês a companhia, a participação. Não se esqueçam de acessar o YouTube ou o Spotify, se inscrevendo, colocando a sua opinião. Liderando com Bita. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.